Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Trilhas de Aprendizagem. Meu nome é José Pedro, este é meu sinal e eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Na aula de hoje, abordaremos a atividade 4 do Trilhas de Aprendizagem 2 do 7º ano. Apesar do tema ser que rapidez, vamos com muita calma nessa hora e nesse tema, porque ele é bastante complexo. Então, esta aula será dividida em duas partes. A primeira delas começa agora. Você tem utilizado no seu estudo várias ferramentas tecnológicas: o Google Sala de Aula, o Google Docs, Google Forms, Google Meet. Agora, você já ouviu falar no Google Maps? Pelo nome já dá para perceber que deve ter alguma coisa a ver com mapa. E é exatamente isso. Vamos entender um pouco sobre como usar esta ferramenta tão importante. Se na nossa última aula a gente falou tanto sobre o tempo, hoje vamos entender um pouquinho mais sobre o espaço e o nosso deslocamento nele. Vou ensinar para você, aluno, algumas funcionalidades dessa ferramenta e faço o convite para que você acesse o site do Google Maps pelo QR Code ou baixando o aplicativo no seu tablet. Vamos lá? Nessa parte, você pode pesquisar o nome de alguma rua ou o local ou clicar a rota até algum lugar, isto é, o caminho que você deseja para chegar em algum ponto. Para definir a sua trajetória, você define tanto o ponto de partida, de onde você está saindo, quanto o destino, que é onde você quer chegar. Por essa ferramenta, você também pode escolher a maneira como deseja ir, seja ela de transporte individual, por automóvel, transporte coletivo, a pé e até mesmo de bike. Lembra quando falamos de rotina e da importância de organizar o nosso tempo? No Google Maps, você pode definir o horário de partida do seu local e também o horário de chegada no seu destino para melhor se planejar. Por fim, você também pode escolher a melhor forma de visualização do mapa. Isso mesmo, você pode escolher que ele mostre o trânsito, que ele mostre o transporte coletivo e até mesmo as rotas de bike. Enfim, são muitas possibilidades que você pode explorar para aprender. Vamos estudar o uso desse aplicativo. Como você sabe, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino e eu trabalho em duas escolas. Vamos ver quanto tempo o Google Maps me sugere de uma escola até a outra? De acordo com ele, eu tenho três caminhos possíveis. O trajeto mais rápido, que é esse marcado em azul, leva 27 minutos. Um segundo trajeto leva 28 minutos. E o terceiro trajeto leva 31 minutos. E daí eu quero deixar uma questão para você, aluno. Será que o trajeto mais rápido necessariamente ele é o mais veloz? Isto é, aquele em que eu vou desenvolver a maior velocidade com o meu automóvel? Como você faria para calcular a velocidade do carro em cada uma das três situações? Quais dados você acha que são necessários para serem considerados? Pense nisso, que todas as informações vão ser respondidas ao longo desse bloco de aulas. Como você percebeu, para ir de um local até o outro, eu me desloquei. Logo, eu estava em movimento. Mas o que é movimento, afinal? Como definir esse conceito tão importante para a física? Pense nisso. Os caixotes presos nesse caminhão ou os passageiros sentados dentro desse ônibus, eles estão em movimento ou não? O que você acha? A resposta ela é um depende. Mas como assim depende? Depende do nosso referencial. Isto é, o ponto que eu escolho como referência para avaliar a existência ou não do movimento. Vamos entender dentro da nossa situação? Considerando os caixotes presos nesse caminhão e os passageiros sentados, em relação à estrada, os caixotes eles estão em movimento. Por quê? A posição do caixote muda conforme o caminhão se desloca. Então, quando eu considero a minha estrada como referencial, os caixotes eles estão em movimento.
assim como as pessoas que estão sentadas no ônibus. Em relação às ruas da cidade de São Paulo, conforme o ônibus se desloca, elas se deslocam junto. Mas e se eu mudo o meu referencial? Se eu penso nos meus caixotes presos ao caminhão e eu uso o caminhão como referencial, os caixotes eles estão em repouso, assim como as pessoas sentadas no ônibus. E isso por quê? Porque ao longo do tempo, a posição das pessoas em relação ao ônibus e dos caixotes em relação ao caminhão não se altera. Então perceba, muito importante, para eu poder avaliar a existência ou não de movimento, eu sempre vou depender de um referencial, o meu ponto de referência escolhido. Tudo bem? E para calcular a velocidade, como você faria? Quais informações você considera que sejam importantes nessa conta? Então vamos lá. Para calcular a velocidade, eu sempre preciso considerar uma razão feita entre a distância pelo tempo. Como assim razão? Você vai entender. Para calcular a velocidade média, fazemos a razão entre o espaço e o tempo. Vamos ver isso na prática para compreender um pouco melhor? Para isso, vamos usar o exemplo desse animal aqui, a zebra. A zebra, ela se desloca 128 quilômetros em 2 horas. Com essas informações, será que é possível calcular a velocidade média desse animal? Eu vou ensinar para vocês em 5 passos como fazer isso. Como eu disse, velocidade média é uma razão do espaço pelo tempo. Primeiro passo para você entender como fazer a conta da velocidade média é o seguinte: organiza as informações que estão disponíveis para você. Então, eu sei que o espaço percorrido pela zebra é de 128 quilômetros. Lembra, quilômetro é uma unidade de medida de espaço. E quanto tempo que ela leva para fazer isso? 2 horas. Tendo essas informações disponíveis, eu consigo pensar melhor em como fazer a operação matemática. Já disse para vocês que velocidade média é uma razão de espaço pelo tempo. Então existe uma fórmula. A fórmula de velocidade média é espaço dividido pelo tempo. Essa palavra razão significa uma operação matemática associada com divisão. Então eu já sei que o cálculo de velocidade média é uma divisão do espaço, ou seja, o quanto que eu me desloquei, dividido pelo tempo que eu levei nesse deslocamento. Feito o registro da fórmula, vamos substituir os valores dados na fórmula. Então, para essa operação matemática, eu terei que 128 km serão divididos por 2. Quarto passo, vamos para a operação matemática. 128 dividido por 2 é igual a 64. E por fim, destacar qual é o nosso resultado final. Então eu tenho que o resultado final aqui é de 64 quilômetros por hora. Quilômetros dividido por hora. A velocidade média, então, desse animal é de 64 quilômetros por hora. Mas na prática, o que isso significa? Que, em média, uma zebra se desloca 64 quilômetros a cada 1 hora. Agora é com você, aluno. Lápis, borracha, papel e caneta na mão. Bora calcular, com base nessa tabela, as outras velocidades médias propostas no seu material de apoio. Hoje vimos o que é o movimento e como calcular a velocidade média. Agora, você, aluno, já pode ter uma ideia de quais dados você deve considerar para resolver a minha situação problema. Então, velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Com esses dados disponíveis, agora você consegue resolver a minha questão da situação problema, porque você já sabe o espaço e o tempo disponíveis ali. Então, pense para a nossa próxima aula, discuta com seus colegas e professores os seus problemas e tente me responder. O trajeto mais rápido sugerido aqui, ele necessariamente é o mais veloz? É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído nessa aula para que você compreenda um pouco mais sobre indústria, inovação e infraestrutura através de uma educação de qualidade. Não esqueça sempre de se manter em contato com seu professor de ciências através da plataforma do Google Sala de Aula
para tirar dúvidas e aprofundar ainda mais o seu aprendizado. Muito obrigado pela atenção e até mais.